Quem diria, hein, meus amigos, que o Eduardo Bananinha, que vive viajando para os Estados Unidos da América para pedir punições ao Brasil por absolutamente nada que o país tem feito de errado, agora está preocupado com a possibilidade de ter o seu passaporte apreendido e acabar indo para o Chilindró. Ontem eu citei aqui, inclusive, para vocês em um vídeo que eu acho muito pouco provável que o Paulo Gonet aceite tomar o passaporte de Eduardo Bolsonaro assim. O que eu acredito é que vai se pedir um pouco mais de explicações, talvez ter algum tipo de conversa ali, algum tipo de audiência, algo assim, mas eu acho pouco provável que neste momento o Paulo Gonet acabe aceitando o pedido para apreender o passaporte de Eduardo Bolsonaro. Mas tem um ponto positivo nessa história toda. O Alan dos Santos, aquele criminoso que está foragido do Brasil, inclusive, já aconselhou que o Eduardo Bananinha não volte para o Brasil. Por conta disso, o próprio Bananinha já começou a mudar o discurso, já disse que não sabe o que vai acontecer, que ele está sendo perseguido basicamente por não fazer nada. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque o tiro saiu pela culatra. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, imagina aí que você é deputado federal pelo Brasil, ganha um salário de quase 50 mil reais e vive basicamente passeando o mundo, falando mal do seu próprio país, sem apresentar nenhum projeto de lei para beneficiar o povo ou fazer basicamente a sua atividade ali. E o que você busca em toda viagem internacional que você faz é punição para o seu país e punição para representantes de outros poderes dentro do seu país. Isso seria algo que você até buscaria entender se nós estivéssemos vivendo, por exemplo, um regime de repressão, um regime de ditadura, onde realmente as pessoas precisam, às vezes, se evadir do próprio país para poder fazer essas denúncias. No caso do Eduardo Bolsonaro, não. A organização criminosa, supostamente, né, vamos dar para ele o devido processo legal, que ele faz parte no Brasil, que é esse grupo do bolsonarismo, que está dentro do Congresso Nacional, inclusive muitos, e que na minha análise supostamente seria uma organização criminosa, eles estão todos os dias disseminando informação sabidamente falsa contra o Estado brasileiro, informações sabidamente falsas contra a democracia brasileira e mesmo assim estão lá exercendo as suas atividades. Basta ver o que a Bia Kicis tem feito, o que a Carla Zambelli tem feito, o que o Gustavo Gaia tem feito, o que o Nicolas Chupetinha tem feito e o que toda essa corda, que como eu disse, na minha análise atua como se fosse em tese uma organização criminosa, tem feito. E é o que aconteceu. O Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos da América, né? Inclusive depois da posse do Trump em 20 de janeiro de 2025, já foi lá 3 vezes. Muita gente até tá brincando dizendo que ele está morando lá, porque em um mês aproximadamente de posse do Trump, o Eduardo Bolsonaro já foi para lá 3 vezes e tem evidentemente mais estado lá do que aqui. Se vocês forem observar, por exemplo, de 2022, 21 para cá, por exemplo, a quantidade de viagens que o Eduardo Bolsonaro fez para os Estados Unidos da América, para articular golpes, inclusive contra o próprio país. Em 2023, quando ele esteve lá, que depois até se descobriu que ele abriu empresa e tudo mais lá, com pessoas ligadas a movimentações no mínimo estranhas aqui no Brasil, você vai entender que de patriota o Eduardo Bolsonaro não tem absolutamente nada. Esse desespero todo de ele estar indo o tempo inteiro para os Estados Unidos da América, para a Hungria e para outros lugares do mundo, é para tentar salvar a pele do pai dele. Só que a narrativa que eles têm tentado vender não colou. Primeiro, a gente já viu uma nota preliminar, digamos assim, da CIDH, né, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ligadas à OEA, e que também tem conexão com a RELI, que é a relação especial que luta ali pela liberdade de expressão, por exemplo, que vieram para o Brasil e que emitiram uma nota no dia 28 de fevereiro no próprio site da OEA, na parte que fala sobre o CIDH, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que eles vão emitir muito em breve ali o relatório, como a gente já sabe, o relatório preliminar deve sair em 30 dias, o relatório final deve sair em 5 meses, onde eles vão mostrar ali se tem liberdade de expressão no Brasil, se não tem, se tem censura, se não tem, se a democracia está ameaçada, se os direitos humanos estão ameaçados, porque a narrativa que eles têm vendido não tem colado. Isso é um fato, não colou. A própria OEA no documento, na verdade o CIDH, diz que o que eles conseguiram perceber com a visita deles ao Brasil é que geralmente países que são ditatoriais não querem que pessoas ligadas à OEA e à Comissão Interamericana de Direitos Humanos venham ao país. No caso do Brasil, o que aconteceu foi o oposto. Eles foram convidados pelo Estado brasileiro a vir e disse que depois da expedição ou excursão, como vocês queiram chamar, aqui no Brasil, o que eles perceberam foi o compromisso do Brasil com a democracia, com a liberdade de expressão e o respeito aos direitos humanos. E aí vai lá para os Estados Unidos da América o Eduardo Bolsonaro vendendo a tese de que tem perseguição disso, tem perseguição daquilo. Aí no último final de semana,
o Oscar de melhor filme internacional, melhor filme estrangeiro, vai pro Ainda Estou Aqui, que conta a história do deputado Rubens Paiva, que foi preso, morto e teve seu corpo desaparecido pela ditadura militar. Ditadura militar é essa que é enaltecida pelo Eduardo Bolsonaro, pelo pai dele, que chegou inclusive a colocar como assessora do seu gabinete a companheira de um dos assassinos do Rubens Paiva. Então toda a narrativa encampada pela extrema-direita bolsonarista caiu por terra. Toda a narrativa bolsonarista caiu por terra. E eles já entenderam que o Bolsonaro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República, vai virar réu muito em breve no STF, o julgamento vai acontecer em 2025 e, na minha análise, ele deve estar na cadeia no máximo entre o final de 2025, mais tardar primeiro trimestre de 2026, no máximo, e eu acho que essa possibilidade do primeiro trimestre de 2026 ainda é muito pequena. Eu acho que realmente ele será preso já no ano de 2025. Eu vou mostrar para vocês aqui o que é que está acontecendo nesse momento, porque o Eduardo Bolsonaro está completamente em pânico. Já disse ali que já sabe que a possibilidade de ele perder o passaporte é muito grande, aí já começou a afinar o discurso, dizendo que por qual motivo ele iria perder o passaporte, se ele não está fazendo nada, ele só está denunciando os abusos que estão acontecendo, e a gente sabe que não. Ele está articulando, por exemplo, punição, inclusive com imposição de tributação ao Brasil, quer inclusive que se peça que autoridades ligadas ao Poder Judiciário brasileiro sejam impedidas de ingressar nos Estados Unidos da América, e isso pode ser entendido não só como crime de lesa pátria, como também crime ali de violação da soberania nacional e também uma tentativa de alguma maneira de obstruir o trabalho da justiça. Que é isso que ele está buscando, indo lá fora, tentando buscar punições estrangeiras para tentar interferir no entendimento do ministro Alexandre de Moraes e do STF. Não vai acontecer. Eu vou ler a matéria aqui, que a revista Fórum fez um monte de matéria importante sobre esse tema, mas antes de seguir eu queria lembrar vocês que a gente está reestruturando nosso trabalho aqui, a gente precisa voltar a ter um site de notícias, eu já comprei o domínio, inclusive, muito em breve eu divulgo para vocês o domínio, é um domínio muito fácil de se descobrir, inclusive, tá? O site não está no ar, mas vai estar muito em breve, e a gente está pedindo a vocês que colaborem com o nosso Pix aqui, ó, através desse QR Code ou através desse endereço de Pix aqui, para que a gente possa contratar pessoas para trabalhar com a gente, escrevendo para o nosso site, ajudando na apuração, e se tudo correr bem, a gente conseguir arrecadar muitas doações aqui no nosso canal, a gente vai contratar pessoas também para criar um outro canal de notícias, como eu tinha no passado a Folha Democrata. Muita gente tem perguntado o que aconteceu com a Folha Democrata. A Folha Democrata ainda existe, tá, gente? O site e o canal, acho que já tem até chegado ali a 100 mil seguidores. Só que eu não tenho mais ligação nenhuma com o projeto. O projeto segue, mas sim a minha participação. Outras pessoas estão dando seguimento ao projeto, eu simplesmente não faço mais parte do projeto, por motivos que são alheios à explicação de vocês para vocês nesse momento, mas o que importa é que o projeto continua sem a minha presença, e eu quero voltar a ter um projeto similar. Já tem inclusive o nome do projeto pronto, já tem um projeto com escopo, já tem um formato estabelecido, já sei quanto o projeto custa, mas eu preciso da ajuda de vocês. Tem muita gente colaborando, inclusive, de segunda-feira para cá, que foi de ontem para cá, né, que foi quando eu passei a pedir mais incisivamente ajuda aqui a vocês, e queria pedir de novo, qualquer quantia que você puder colaborar. Se você puder ler aqui o nosso QR Code, ó, basta apontar o celular para esse QR Code que você vai estar fazendo a leitura. Quanto você puder colaborar é importante, basta você simplesmente vir aqui, botar seu celular. Se você não conseguir fazer a leitura por causa do celular, você pode digitar o nosso endereço de Pix, que é esse aqui, ó, ou historiadoroficial@gmail.com. E se você puder doar R$10, doe R$10. Se você puder doar R$20, doe R$20. Se você puder doar R$100, doe R$100. Se você puder doar R$500, R$1.000, doe, porque isso é importante para manter o nosso trabalho aqui ativo e ampliar. Eu acho que vocês já perceberam com as movimentações que têm acontecido, inclusive com veículos da mídia tradicional que têm abraçado comunicadores da extrema-direita, que nós estamos vivendo uma guerra de comunicação. Eu até lancei, inclusive, também uma plataforma de cursos chamada de Contranarrativa. Algumas pessoas já foram lá, já se inscreveram. Eu vou deixar para vocês aqui o link também para vocês acessarem. O link, inclusive, para você assinar a Contranarrativa tá no comentário fixado. Basta você entrar aqui, ó, contranarrativa.com. Deixa eu só deslogar aqui para mostrar para vocês como é que vocês vão fazer, ó. Vocês vão entrar aqui, ó, contranarrativa.com, e aí vocês vão digitar em qualquer lugar aqui dessa imagem que você vai ser redirecionado para aqui o Wi-Fi, e aí lá você vai pagar a assinatura, tá? Quanto é que custa, Carlito? R$ 39,90 por mês, mas o primeiro mês você paga R$ 19,90. Você pode pagar no cartão de crédito, no boleto bancário ou no Pix. O pagamento é recorrente, você pode cancelar
a qualquer momento que você quiser. E lembrando que se você for membro do canal ou apoiador, você paga R$19,90. Basta entrar em contato comigo lá no nosso grupo do WhatsApp ou ver o último vídeo que eu disponibilizei para membros do canal, que no comentário fixado tem um link lá, onde membros e apoiadores do canal pagam apenas R$29,90 por mês, sendo que no primeiro mês é R$19,90. O que tem aqui, Carlito? Tem cursos disponíveis, tem depoimentos da Comissão da Verdade, que eu estou inclusive atualizando para incluir mais depoimentos, tem documentários públicos que eu fiz a curadoria, inclusive vou adicionar mais outros 6 documentários essa semana, tem livros aqui, inclusive, que são de domínio público, que vocês podem simplesmente vir aqui, ó, clicar que o livro vai abrir, é porque eu estou deslogado aqui, mas você vai clicar que o livro vai abrir, tá certo? E aqui embaixo a gente vai criar uma outra aba chamada audiolivros, onde a gente vai pegar todos esses livros aqui e fazer ali o cadastro. Depois que você fizer a compra, inclusive, da sua assinatura, você vai receber no seu e-mail o link de acesso, você vai entrar aqui no site da Contranarrativa, né, contranarrativa.com, vai clicar nesse bonequinho aqui, ó, e vai digitar o seu login de acesso, certo? Deixa eu só digitar o meu login de acesso aqui para mostrar para vocês como é que acontece. Vocês vão clicar aqui, login de acesso, lembrar, né? Bota aqui para lembrar, acessar. Se acontecer isso aqui e não abrir de primeira vez, não tem problema, você só precisa digitar aqui de novo o endereço contranarrativa.com, que às vezes ele não está redirecionando, mas está aqui, ó. Já apareceu que está tudo logado aqui, você pode vir aqui depois que terminar o curso, emitir o seu certificado, você pode configurar o seu perfil, a gente tem uma rede social interna que a gente está criando aqui, que é a nossa comunidade aqui, ó, que é o nosso fórum que a gente vai ter aqui, e aí você tem a barra de progressão do curso, você saber quanto tempo de curso você fez, e uma maneira que você tem de manter o meu trabalho aqui ativo, para poder estar lutando todos os dias contra essas desinformações que as redes sociais ligadas ao bolsonarismo têm compartilhado. Eu queria agradecer muito de verdade a quem tem colaborado, e vou deixar o Pix aqui no resto do vídeo para a gente continuar o material, tá certo? E aí, sobre Eduardo Bananinha, olha o que aconteceu aqui, ó. Em pânico, Eduardo Bolsonaro não deve mais retornar ao Brasil. O deputado que está nos Estados Unidos é alvo de representação na PGR que pede a apreensão do seu passaporte e pode até mesmo ser alvo de prisão preventiva. Eu sou honesto para vocês, eu acho pouco provável que o Paulo Gonet peça a prisão preventiva dele ou a apreensão do passaporte dele antes do Bolsonaro ser preso. Eu acho muito pouco provável que isso aconteça. Eu acho que vai ter ali sim alguma articulação para tentar pelo menos ouvir o Eduardo Bolsonaro, né, para ele poder se explicar, mas acredito que é pouco provável que ele seja punido. E aí ele já citou, né, que a situação dele não tá fácil, que querem pegar o passaporte dele e que ele não teria cometido nenhum crime. O Alan dos Santos disse que ele não deveria voltar para o Brasil. O neto do ditador, Paulo Figueiredo, publicou isso aqui nas redes sociais, né? Pergunta, você acha que o Eduardo Bolsonaro deve voltar ao Brasil ou deveria se exilar nos Estados Unidos e usar sua influência para lutar daqui de fora contra o regime brasileiro? E aí, a maioria dos seguidores do Paulo Figueiredo dizem que ele deve ficar por lá. Isso aqui, para mim, é uma construção de narrativa. Por que, Carlito, isso é uma construção de narrativa? Porque ele sabe que, de acordo com o que ele fez, a conduta que ele teve é entendida em tese como criminosa. Ele sabe que ele acabará sendo punido. Pode não ser agora pelo Paulo Gonet, pode não ser amanhã, pode não ser preso agora, pode não ter o passaporte apreendido agora, mas a punição virá. E ele já está se prevenindo para criar a narrativa de que ele é um perseguido. E aí pediu para o Alan dos Santos também publicar, né? Provavelmente o Alan dos Santos publicou isso aqui, ó. O Eduardo Bolsonaro não deveria voltar para o Brasil. Palavras do Alan dos Santos. E aí quando você vai ver aqui o vídeo dele, você vê que ele tá com medo, né? Olha o que ele diz no vídeo dele aqui. Eu vou só tirar o meu áudio aqui para vocês ouvirem o Bananinha falando aqui. Vocês estão vendo que a minha atividade no exterior é basicamente denunciar os fatos que acontecem no Brasil. Prisão de Daniel Silveira, ministro da Justiça de Bolsonaro indo para a cadeia, general Braga Neto, né? E todas as atrocidades que vocês estão vendo com relação ao 8 de janeiro. Então, a função mais nobre que um parlamentar tem é denunciar esse tipo de coisa. Mas a gente também conhece e sabe que os nossos inimigos, os ditadores, os tiranos, que temem apenas o que sai da boca de um parlamentar, que querem atropelar a imunidade parlamentar, que querem acabar com a liberdade de expressão, que só conseguem se sustentar, agora não mais com a mentira, porque todo mundo já sabe a verdade, só conseguem se sustentar se for calando seus opositores. Agora, Alexandre de Moraes mandou para a Procuradoria-Geral da República analisar a apreensão do meu passaporte. Mas como
Aqui eu vou pausar por alguns motivos. O primeiro, ele não fala que o ministro da Justiça do pai dele foi preso porque acharam a minuta golpista na casa dele. Ele não fala que o ministro do pai dele, o general Braga Neto, foi preso porque conspirou contra o Estado Democrático de Direito Brasileiro, organizando um golpe de Estado, segundo investigações da Polícia Federal, e tentou obstruir a justiça, com materialidade. Não é tirar a informação do mesmo lugar que o Eduardo Bolsonaro tira as deles, né? Que é um lugar bem obscuro, né? Acredito que você já imagina onde eu tô falando, não é desses lugares, ele não conta. E outra coisa, se é um Estado ditatorial, por que que o ministro Alexandre de Moraes precisa pedir o posicionamento da Procuradoria-Geral da República se ele pode simplesmente tomar uma atitude, segundo Eduardo Bolsonaro, para perseguir ele? Será que cola? Com base em quê? Qual crime? O que eu falei? O que eu fiz? E mais, a autoridade que está sendo criticada, que se diz vítima, é o mesmo que vai pedir uma investigação contra mim para me colocar dentro de algum inquérito que ele abriu para depois ele determinar a pressão do meu passaporte? Exatamente, porque como diz aqui, eu vou até fazer com vocês aqui a pesquisa, Código de Processo Penal. Olha o que o Código de Processo Penal fala no artigo, acho que é 252 ou é 256, deixa eu mostrar aqui para vocês, que é sobre a suspeição do magistrado. O indivíduo ele não pode simplesmente ficar atacando o juiz para depois alegar que o juiz não pode julgar ele porque é parcial. Tá aqui, ó. Artigo 256 do Código de Processo Penal. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriada ou juiz, quando a parte injuriar o juiz ou de propósito de motivo para criá-lo. Ou seja, o Eduardo Bolsonaro, ao viver atacando o ministro Alexandre de Moraes, cria artificialmente uma suspeição. E isso não é elemento para impedir que o ministro Alexandre de Moraes, assim como o Supremo Tribunal Federal, olha a fala absurda dele, o mesmo órgão que está dizendo que eu estou injuriando vai me denunciar? Porque você não pode simplesmente se eximir da responsabilidade por uma conduta entendida em tese como criminosa, porque você ataca deliberadamente o órgão que você quer, né, dizer ali que não pode te julgar, para gerar o que a lei entende como suspeição. Tá aqui, ó. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. Ou seja, não adianta você ficar criando motivo para criar a suspeição aí que não vai funcionar. Vocês se lascaram, Eduardo Bolsonaro. A palavra mais clara é essa, vocês se deram mal. Acabou, la maison tombée. Que democracia é essa? A gente sabe que isso daí já não existe há muito tempo. Vou continuar denunciando Alexandre de Moraes. Tem que cortar minha língua, Alexandre de Moraes, para fazer eu parar. E você, a história nos mostra, vai cair e não vai demorar muito. Bom, apesar dessa ameaça que ele fez no dia 1º de março, o discurso agora já mudou, né? O discurso agora já mudou, né? Ele diz agora que querem prender ele baseado em quê, né? Qual o motivo para prendê-lo, né? Para prender o passaporte dele, o que é que ele teria feito? Que ele não fez nada, né? Por qual motivo querem prendê-lo? Né, ele só fez denunciar as coisas erradas que têm acontecido no Brasil e que isso não seria motivo para prendê-lo. Meus amigos e minhas amigas que me acompanham aqui, tá? Se o Estado Democrático de Direito não estivesse sendo respeitado, o bandido que ele chama de pai já estaria na cadeia desde o primeiro momento que atacou a democracia. Porque justamente por garantias legais do Estado Democrático de Direito, que um bandido como Jair Messias Bolsonaro passou mais de 20 anos atacando o Estado Democrático de Direito brasileiro, falando que daria golpe de Estado, que cometeria crimes, enaltecendo a ditadura militar e por conta da imunidade parlamentar em alguns momentos, por conta do devido processo legal em outros momentos, simplesmente conseguiu se perpetuar no poder até chegar ao cargo de presidente da República. E apesar desse vagabundo, e quem não gosta, infelizmente, das vezes que eu saio um pouco aqui da linha mais educada e sou mais rude, mas pesquise o que é a palavra vagabundo na etimologia da palavra, que vocês vão entender por que eu me refiro ao Bolsonaro e alguns membros da família dele como vagabundos, né? Basta entender a etimologia da palavra, busquem no dicionário que vocês vão entender, porque muita gente critica, às vezes, quando eu utilizo palavras, entre aspas, de baixo calão, segundo algumas pessoas. Né? Talvez eu deva chamar ele de alguém que nunca exerceu labor de forma intencional para viver a vida de forma vadia, gerando prejuízos a terceiros. Acho que fica mais bonito falar assim do que chamá-lo de vagabundo meramente, né? Mas, enfim, colocou a família toda dentro da política.
Toda. E aqueles que não têm cargo político, como é o caso, por exemplo, da enteada Letícia Firmo e do namorado dela, ele deu um jeitinho de indicar algum cargo político. A família Bolsonaro fez da política um negócio. O livro da Juliana Dalpiva, né, O Negócio do Jair, mostra claramente como é que o líder dessa organização criminosa, que ele chama de família, em tese, fez tudo que a gente tem visto ele fazer. Não adianta, Eduardo Bolsonaro, chorar, mentir, espalhar desinformação, que você será punido sim. A única coisa, inclusive, que eu realmente acredito que deva acontecer é que é provável que, se não agora, em algum momento ele se evada do Brasil e não regresse. Por quê? Porque se ele for preso, ou se o pai dele for preso, ele perder o cargo dele como parlamentar no Brasil, por exemplo, ele não vai poder ficar lá fora espalhando as mentiras dele. Então, por mais que aqui no Brasil ele ganhe quase 50 mil reais como parlamentar e não faça absolutamente nada, lá fora a extrema-direita conseguiria dar um padrão de vida até maior para ele, lá nos Estados Unidos da América, para ele ajudar a disseminar informação falsa contra o Estado Democrático de Direito no Brasil, do que ele estando aqui, por exemplo. E como a gente já viu, o próprio Stanley Levitsky e o Daniel Ziblatt deram entrevista recentemente, acho que para o Jamil Chad, e falaram que o Brasil virou referência no mundo em combate ao neofascismo, em combate ao avanço da extrema-direita. E nós, meus amigos, hoje somos uma pedra no sapato do Trump, do Steve Bannon, do Elon Musk, da extrema-direita global. Não vai colar o discurso que eles quiseram fazer. O Oscar, inclusive, ajudou a impulsionar o que está acontecendo no Brasil, que é algo democrático e dentro, inclusive, do que estabelece a legislação brasileira. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e deixa like. Me diga o que você pensa sobre a prisão do Eduardo Bananinha, se você acha que ele vai ser preso. Eu acho que é mais provável que ele realmente acabe em algum momento ficando por lá. Tá? Eu não acho que ele venha para o Brasil para arriscar ser preso. Eles são covardes. Diferente do presidente Lula, que falou: vou ficar aqui, vou provar a minha inocência. Todos eles são covardes. Por isso que esses canalhas jamais chegarão ao dedo do pé do Lula. Você pode não gostar do Lula, você pode discordar do Lula, mas o Lula ficou aqui e encarou todos aqueles que enxergavam como algozes, que diziam que ele tinha cometido condutas que ele provou que, em tese, as condutas não foram cometidas, meus amigos, da maneira que foram ditas ali, e ficou tudo evidenciado. O juiz foi considerado parcial e o presidente voltou a ser presidente, inclusive em 2023, né, tomando posse em 2023, depois de uma vitória em 2022. Apesar de toda a organização criminosa liderada pelo pai de Eduardo Bolsonaro tentar impedir a continuidade da democracia e do processo democrático. Se puder colaborar com o nosso Pix, está aqui. Se não conseguir ler o QR Code, digite nosso endereço do Pix. Queria agradecer de verdade a todo mundo que está ajudando nesse trabalho aqui. E muitas coisas boas virão agora em 2025, porque com a ajuda de vocês a gente vai conseguir ampliar o nosso trabalho, trazer mais pessoas para trabalhar na nossa equipe e aumentar o nível de produção também, porque a gente precisa estar em todos os lugares, o tempo inteiro e ao mesmo tempo. Grande abraço, até o nosso próximo vídeo. O link para assinar a Contra Narrativa está no comentário fixado, basta você clicar tanto no link da Wi-Fi quanto no próprio site, contranarrativa.com, e após entrar no site você pode digitar aqui ou clicar em qualquer imagem dessas aqui que vai ter o cadeadinho, que você vai ser redirecionado para o site. Até o nosso próximo encontro. Tchau!